Alô, meu povo, bora lá para as informações desta quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2024. Últimos dias aí, né, do ano de 2024. Já estamos a 21 dias do Natal. E a gente segue aqui, né? Agora o seu novo canal de informação é aqui no YouTube com Ed Moreno. Bastante opiniões, né, em relação ao que vem acontecendo hoje, né, no Brasil, e se houver informações da política local também, né, nós temos aí nomes, nós estamos há 2 anos da eleição, mas os nomes já começam a surgir, né, um dos nomes que desponta muito forte como candidato a deputado federal ou estadual, provavelmente a federal para 2026 já né, o de Pompílio Júnior, que foi o segundo colocado nas eleições do município, né? Ele que entrou numa campanha eleitoral forte e saiu gigante, né? Então, nós temos aí algumas informações também em relação a isso que a gente vai discutir aí futuramente. E falar também, né, da situação do atual governo, que a coisa vai de mal a pior. E não há muita expectativa aí em relação à mudança, né? Só que para o governo federal, embora a coisa esteja muito ruim, né, tentam passar, que a imprensa principalmente, né, a grande mídia, tenta passar que nós estamos vivendo num paraíso. O primeiro ano do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi marcado, ou está sendo marcado, né, por uma combinação de expectativas frustradas, crises econômicas e políticas e uma gestão incapaz de entregar os resultados prometidos. A oscilação na avaliação pública ao longo de 2023 expõe um governo que não conseguiu converter o otimismo inicial em realizações concretas. O início de 2023, né, portanto, ano passado, foi recebido com expectativas elevadas, impulsionadas por promessas como o relançamento dos programas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mas o impacto dessas iniciativas foi limitado, né? Com o governo concentrando esforços em narrativas políticas e desconsiderando aí questões urgentes como a inflação e o desemprego, que vem pegando e arrebentando com o brasileiro. Nos meses de maio e julho, a realidade econômica passou ou começou a se impor, enquanto que o presidente Lula atribuía a fragilidade econômica aos altos juros determinados pelo Banco Central. Faltava um planejamento claro para reaquecer a economia. Reformas estruturais progrediram lentamente e a política fiscal continuou frouxa, gerando desconfiança no mercado. A partir de setembro, a gestão política mostrou-se cada vez mais complicada. A habilidade de articulação de Lula não foi suficiente para lidar com um Congresso fragmentado. A dependência do Centrão atraiu críticas e a aproximação excessiva com o Judiciário levantou questionamentos sobre possíveis interferências institucionais. A comunicação do governo falhou em se reaproximar das preocupações reais dos cidadãos. O presidente insistiu em temas ideológicos, enquanto questões como saúde e segurança pública sofreram com falhas administrativas e corte de verbas. A polarização a polarização política, ela foi acentuada, distanciando ainda mais a administração das demandas populares. Para 2025, o cenário promete ser ainda mais desafiador. Os brasileiros devem se preparar para uma significativa crise financeira, aliado ao aumento da desigualdade, a perda de poder aquisitivo das camadas mais pobres, que sinaliza um governo cada vez mais distante das necessidades reais, né, da população. Na percepção da população, a gestão de Lula corre risco de aprofundar ainda mais o abismo entre as promessas de campanhas e a realidade enfrentada pelo país. Nós tivemos uma pesquisa, né, em que o governo Lula aparece com uma avaliação péssima, né? Uma pesquisa da Genial Quest, divulgada hoje, apresenta um péssimo resultado para o governo Lula. 90% do mercado financeiro tem uma avaliação negativa do governo. Outros 7% consideram a administração federal regular e 3% positiva. O que me impressiona são esses 3% aí, né, de avaliação positiva do governo Lula, né? Empresarialmente não tem sido bom para ninguém, né?
Aliás, esses 3% devem estar, de alguma forma, se beneficiando do governo federal, por isso tem esses 3%. Na última divulgação, em março deste ano, 64% consideravam o governo negativo. Aumentou, hein? Foi para 90%. De lá para cá, houve uma piora considerável, né? Para mostrar como está feia a situação deste governo. Sem dúvida, um resultado que é devastador, mais um, né? Devastador, e que a imprensa, a grande mídia, vai passar pano. Não obstante o próprio mercado financeiro ainda ser indulgente com o ministro Fernando Haddad, né? Ele tem 24% de negativo, 35% de regular e 41% de positivo. O problema é que o índice de aprovação está em queda livre, pois em julho de 2023 o Haddad chegou a ter 65% de positivo. Um outro dado da pesquisa foi na questão da condução política, né? Principalmente da política econômica pelo governo, onde 96% do mercado avaliam como uma condução política, da política econômica errada, né? E diante disso, a perspectiva da economia para os próximos 12 meses é de piora para 88%. Há 10% que acreditam que vai ficar do mesmo jeito e só 2% acreditam em uma melhora, o que é complicado, né? A gente vê que tem gente que ainda acredita numa melhora num governo ruim, que a gente sabe que não vai ter melhora, infelizmente, né? E aí muita gente, principalmente os canhotas, né, dizem que nós torcemos contra. Não é a realidade dos fatos, né? Nós estamos vivendo aí erros e mais erros, para não dizer outra coisa, né? Atos de corrupção, enfim, que voltaram com tudo no Brasil. Desde 2003, né, que o governo de esquerda assumiu o Brasil, o país vem sendo saqueado, né? E continuou, né, com essa volta, hein? Depois de o Lula ter voltado, a situação da corrupção voltou com tudo, né? Voltou a todo vapor no Brasil. E a presidente do PT, ela não anda muito satisfeita com a Marinha, não, né? No domingo, dia 1º, como parte das homenagens ao Dia do Marinheiro, que é comemorado em 13 de dezembro, a Marinha do Brasil publicou um polêmico vídeo, e essa gravação opõe cenas de treinamento e ação militar a imagens de civis em momentos de lazer. No fim, o vídeo é encerrado com uma militar fazendo o seguinte questionamento: privilégios? Vem para a Marinha, né? Ministros parlamentares e a própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticaram a peça. Gleisi classificou como grave erro, né, o vídeo da Marinha. O objetivo da gravação, de acordo com fontes da cúpula da Marinha, seria passar a mensagem de que a força não tem privilégios, como a equipe econômica do governo federal, do governo do Lula, aponta ao defender o corte de gastos. E isso, né, segundo a cúpula da Marinha, que seria a mensagem de passar que a força não tem privilégios com a equipe econômica, como a equipe econômica do Lula vem apontando, e sim disso, né? Esse é o objetivo, e não, o objetivo não seria atacar os civis. Bom, ela sentiu, né? A presidente do PT sentiu. Bom, vamos à parte esportiva do nosso programa. Ontem nós tivemos um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Não é um programa, né? Como eu estou acostumado a apresentar programas de rádio, né? Acabo falando programa, mas não deixa de ser, né, esse nosso espaço aqui, esse seu novo canal de informação no YouTube com o Ed Moreno. Vamos falar de esporte. Ontem nós tivemos um jogo pelo Campeonato Brasileiro e o Corinthians chega a incríveis 8 vitórias seguidas. Incríveis por quê? Não pelo fato de ser 8 vitórias seguidas, né? É que 9 rodadas atrás o Corinthians estava na 18ª colocação, com pouquíssimas possibilidades, com pouquíssimos sonhos da torcida de sair dali, né? Embora o torcedor do Corinthians é daqueles que nunca desiste, né? Sempre sonhava com a vitória e sempre projetava o Corinthians com vitórias que fossem suficientes para tirar o time daquela situação, mas aí 8 vitórias, chegar à zona de classificação da Libertadores e a Copa do Brasil, que a maioria já dava como o Brasil, como o Corinthians na Copa do Brasil descartado, né? E o Corinthians foi buscar essas 8 vitórias e praticamente após a vitória de ontem diante do Bahia por 3-0 garantiu a sua vaga na pré-Libertadores. Matematicamente ainda não, mas o Corinthians pode até perder o próximo jogo para o Grêmio, que de repente ainda assim se classifica para a pré-Libertadores. O Corinthians
fez uma campanha fantástica, né? Fantástica, são 8 vitórias seguidas, 24 pontos, 25 pontos, né? Porque são 9 jogos de invencibilidade, desde aquele empate com o Internacional. O Corinthians somou então 25 pontos, né? 25 pontos. E aí está com 53 nesse momento. Estava com 28 na 18ª colocação há 9 rodadas atrás. E agora está aí na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, onde deve terminar, pelo jeito. Se não terminar em 7º, deve terminar em 8º. E vai aí, depois desses 3-0, num confronto direto com o Bahia por uma vaga na pré-Libertadores. O Corinthians não teve dificuldade para vencer o Bahia, nesse jogo que ser apontado como um jogo difícil. Tirou o pé no segundo tempo e isso claramente, né? E acabou ficando nos 3-0. O Corinthians vem nessas últimas partidas realmente destoando, fazendo belíssimas apresentações, né? Tivesse esse time se acertado aí no início do segundo turno, não brigaria por título no Campeonato Brasileiro, mas poderia conquistar os títulos da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana. Mas como o si não existe, aquela história, né? Se implantar um monte de semente de si, vai nascer um monte de pé de quase, né? Mas o Corinthians, se tivesse realmente esse elenco um pouquinho mais cedo, daria mais trabalho no Campeonato Brasileiro e também nas Copas, né? Como foi o caso da Copa do Brasil e a Sul-Americana, onde o Corinthians parou na semifinal. Bom, mas o Campeonato Brasileiro em sua 37ª rodada, 37ª e penúltima rodada, tem mais jogos hoje e amanhã, né? Depois do jogo do Corinthians ontem, que venceu por 3-0, hoje às 18 horas, né, horário sul-mato-grossense, nós teremos o Vasco da Gama no São Januário jogando contra o Atlético Mineiro. Os dois fazendo péssima campanha no Campeonato Brasileiro. O Vasco é o 12º e o Atlético Mineiro é o 13º, os dois com 44 pontos. A diferença aí é que o Vasco da Gama tem o número de vitórias, né? O Vasco da Gama tem, nesse caso, o Vasco tem 12 vitórias contra 10 vitórias do Atlético Mineiro. E no outro jogo, das 19 horas, o jogo do Vasco às 18 horas, né, no Rio de Janeiro, e lá em Salvador, no Barradão, às 19 horas, tem Vitória e Grêmio, né? O Vitória já escapou do rebaixamento, tem remotas possibilidades aí de classificação à pré-Libertadores, e agora vai lutar pela classificação a Sul-Americana, onde está hoje, né? O Vitória, que é vamos ver aqui, o Vitória é o 10º colocado com 45 pontos, né? Vai enfrentar o time do Grêmio, que também praticamente escapou, né? Da segunda divisão, hoje está com 44 pontos. O São Paulo, que já está classificado para a Libertadores, na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Juventude, que tem nesse momento 42 pontos, é o 15º colocado, e vai tentar com esse jogo aí se livrar de vez do rebaixamento. Se perder, ainda tem a possibilidade da última rodada, né? E aí o time ainda pode se livrar do rebaixamento. Então não está numa situação tão difícil, claro que precisa vencer para não correr mais risco. Nós teremos também hoje, às 19 horas, no Heriberto Rilse, em Criciúma, o Criciúma jogando contra o Flamengo. Se o Criciúma vencer os 2 jogos, o Criciúma tem boas possibilidades de mandar o Fluminense para a zona do rebaixamento e escapar da segunda divisão, da Série B. O Flamengo, eu falei para você ontem, né, da possibilidade do Flamengo entregar o jogo para o Criciúma. É uma rivalidade muito grande entre o Fluminense e o Flamengo, né? E o Flamengo não é que resolveu aprontar, vai jogar do nada, né? Teve 10 desfalques arrumados aí e vai jogar com um time alternativo contra o Criciúma, né? Lá no Heriberto Rilse hoje às 19 horas. E se o Criciúma vencer, dependendo do resultado aí do Fluminense, o Fluminense vai para a segunda divisão, hein? Mesmo ganhando o último jogo da rodada. Porque, ou mesmo ganhando a rodada de hoje, perdendo a outra, que pega o Palmeiras, que está lutando pelo título, né? Então, o Criciúma vai vencer, deve se vencer, esse time alternativo do Flamengo, e o Fluminense não conseguir na quinta-feira um bom resultado diante do Cuiabá, em casa, o Fluminense pode parar na zona do rebaixamento, né? E aí nós temos um pouquinho mais
tarde às 20h30, o Internacional no Beira-Rio jogando contra o Botafogo. Jogo que pode dar o título ao Botafogo em caso de derrota do Palmeiras. Só que também, se o Inter ganhar, pode colocar o Palmeiras na liderança, o Palmeiras vencendo o Cruzeiro. E aí já não é mais confronto direto, né? O time do Botafogo vai jogar o último jogo contra o São Paulo lá no Rio de Janeiro. Então precisa de pelo menos um empatezinho o Botafogo hoje para permanecer na liderança em caso do Palmeiras vencer o Cruzeiro. Os dois times jogam às 20h30, né? O Botafogo vai até Porto Alegre enfrentar o Inter no Beira-Rio e o Palmeiras vai até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro que luta também por uma vaga na pré-Libertadores, mas tem duas pedreiras pela frente, né? O Palmeiras lutando pelo título e na última rodada o Juventude lutando contra o rebaixamento. O Atlético Goianiense, já rebaixado, vai jogar às 20h30 de hoje também contra o Fortaleza. E amanhã, completando a 37ª rodada, o Fluminense joga contra o Cuiabá e o Atlético Paranaense joga contra o Bragantino, super ameaçado de rebaixamento. O Bragantino praticamente rebaixado, né? Se perder, pode considerar rebaixado o Bragantino também. O Bragantino que tem aí o apoio da Red Bull, né? E que vinha de boas campanhas, né? Bom, amanhã a gente volta, se Deus quiser, com mais informações, falar do Campeonato Brasileiro, falar de mais política aqui, falar dos assuntos em que interessam a todos nós, né? Então, para você que já vai se habituando, o YouTube é o seu novo canal de informações com o Ed Moreno. Até amanhã, nós estaremos aqui de volta, se Deus quiser.